Vida Inteligente está no ar, 21 de setembro de 2005, véspera da primavera, e hoje nós não vamos apresentar mais uma vez o céu de Florianópolis, porque nós, infelizmente, à noite não temos conseguido ver o céu de Florianópolis já há um bom tempo. Esperamos que com a entrada da primavera amanhã, a gente possa ter aquelas belas noites primaveris, onde a gente possa apreciar as estrelas. Hoje nós temos como nosso convidado o professor Paulo Araújo Duarte, e o nosso assunto de hoje é cosmologia. Você pode participar do nosso programa, que é ao vivo, através do telefone 222-1137, ou também escrever para nós através do nosso e-mail, que vai aparecer no rodapé da telinha. Lembrando, mais uma vez, antes da gente dar início ao nosso programa e apresentar o professor Paulo Araújo, da vigília da ilha que nós vamos promover no próximo dia 15 de outubro. Se você é astrônomo, aficionado de astronomia, ou estudante de astronomia e tem binóculo, telescópio, luneta, participe conosco, porque antes de mais nada, antes de ser uma vigília, como muita gente pensa que vai ser uma vigília ufológica, antes disso ela vai ser uma vigília bastante didática. O nosso objetivo principal é mostrar para o adolescente e para a criança, ensinar as coisas, as maravilhas que nós temos acima de nós no céu, constelações, estrelas, planetas, satélites e todas essas coisas. Então é muito importante este evento que nós vamos fazer no sábado, 15 de outubro. Você pode nos escrever aderindo através do e-mail vigiliadailha@gmail.com, participando conosco deste grande evento que com certeza Florianópolis jamais esquecerá. Professor Paulo Araújo Duarte, boa noite, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem. Eu agradeço também pela confiança, pelo convite que nos foi feito, e nós estamos aqui com você para colaborar com o seu programa, com a TV Floripa, e procurando trazer alguma coisa de interessante falando sobre esse tema que você nos propôs: cosmologia, universo, galáxias, vida fora do planeta Terra, enfim, nós vamos conversar e eu estou à sua disposição. Então vamos dar o Big Bang inicial do nosso Vida Inteligente de hoje. Professor Paulo Duarte, o que é o universo? É uma pergunta fácil, a resposta pode ser fácil e pode ser difícil, dependendo do enfoque que nós dermos. Ela pode ser fácil se nós entendermos o universo como tudo que existe. É uma definição que é dada em quase todos os dicionários, não é? Tudo que existe, nós fazemos parte do universo, o universo seria o todo. Agora, pode se tornar difícil no momento em que nós quisermos acrescentar alguns ingredientes nessa definição, como características do universo, idade, componentes, forma do universo, então aí pode a coisa complicar. Agora, no caso da astronomia, costuma-se falar em pelo menos 3 universos, digamos assim. Um universo que se diz o universo observável, que seria aqueles corpos até onde os astrônomos têm acesso por meio da observação. Um universo físico, que seriam aqueles corpos englobando, né, o universo observável, mas indo um pouco além, e pegando ainda aqueles astros, digamos, que por suas características e por meios indiretos, digamos, os astrônomos ainda têm acesso sobre eles. Agora, fora esse universo físico, então, aí nós poderíamos ter um universo dito que seria o todo, essa definição que nós acabamos de lidar, não é? Que seria Sim. o todo, que seria tudo aquilo que existe. E aí, quando a gente entra nesse campo desse universo como um todo, então nós já começamos a ter uma abertura para interpretações metafísicas, digamos assim, filosóficas, religiosas até, místicas. Enfim, o professor Paulo,
Enfim, como é que se formou o universo, na verdade, então? Muito se fala sobre isso, existem muitas questões, muitas teses, muitas teorias. Como é que se formou o universo, afinal, se é que para isso se tem uma resposta? A formação do universo, é, na verdade, essa aí é uma pergunta, não é, que todas as civilizações sempre fizeram. É uma coisa inerente ao ser humano querer saber de onde tudo isso veio, principalmente quando nós nos deparamos com a grandeza, com a grandiosidade do universo. Todas as culturas tiveram os seus modos de explicar o universo por mitos, os chamados mitos da criação. As religiões também, de certa forma, procuram explicar a origem do universo, buscando sempre um criador, porque se alguma coisa foi criada, ela teve um criador. E também não foge a essa regra a ciência, que Mas o Big procura Bang, dizer... professor Paulo, Uhum. estamos falando de criador e da parte científica, que é o Big Bang, né? Sim. O Big Bang teria sido o começo do universo? Existe essa, como é que se diz? Existe essa dualidade na questão, vamos dizer. Alguém criou, que eu particularmente acredito que alguém deve ter criado isso tudo, porque é maravilhoso demais. E temos, por outro lado, a questão do Big Bang, que é uma explosão já cientificamente provada de que ela ocorreu, na verdade. Agora, se essa explosão formou ou não o universo, é o X da questão. É uma pergunta que tem várias implicações, aí vamos ver se nós conseguimos esclarecer algumas questões. Primeiro, o ser humano sempre parte dessa ideia de que houve uma criação. Poucas vezes nós colocamos a questão de que o universo sempre existiu. O senhor pode pedir nas imagens, tá, professor? Sim, tá A hora certo. que... Nós temos, inclusive, a primeira imagem que poderia ser colocada. Não é? Veja, dentro da cultura hindu, nós temos ali um tamborete, né, que seria uma forma, uma tentativa de dar uma explicação para a formação do universo e o ritmo do universo. Damaru, que com ele o deus Shiva marcaria o ritmo do universo. Então é uma forma de dar uma explicação, por meio dos mitos, por meio de lendas, não é? Mas agora nós estamos falando do campo da ciência. Você me perguntou, então, do Big Bang sendo o início do universo. O que existia Há antes fortes. do Big Bang? Pois é, essa é uma grande Aí encrenca. é que está a questão. Não é? Porque se nós dissermos que antes do Big Bang não existia nada, então o nada existia. Se o nada existia, o nada não era nada. O nada era alguma coisa. Então o nada seria o próprio universo. Não é? Agora, então essa questão do Big Bang, na verdade, ele é mais relacionado com a questão, digamos assim, do tempo e não propriamente o espaço em si. Mas vamos ver essa questão do Big Bang. Aí está uma demonstração, é claro que isso aí é uma imagem fictícia, mas baseado na ideia do Big Bang. Há fortes evidências, entende, de que o Big Bang teria ocorrido. O que seria? Seria uma expansão. Né? Na verdade, ninguém tem certeza se houve um estouro. Sim. Até porque essa palavra Big Bang ela foi colocada de uma forma assim de brincadeira por adversários dessa teoria. Só que depois, então, com o tempo, como uma forma de brincadeira, uma forma de ridicularizar essa teoria do Big Bang. Mas com o tempo ela foi ganhando consistência. Entende? Então, ela parte do princípio de que tudo no universo, e isso é comprovado, que tudo no universo, todas as galáxias, todos os corpos estão se afastando entre si, em todas as direções. Entende? Isso foi da década de 1920 e pouco, um cientista estadunidense, Edwin Hubble,
que fez essa observação, esse estudo e comprovou. Que deu nome ao próprio telescópio que hoje faz. O telescópio Hubble, exatamente em homenagem a ele. Mas nós entramos numa questão agora, professor, já que o senhor está falando, que essa eu acho que é o X da questão. E se a comprovação de que realmente o Big Bang existiu, isso não poderia ameaçar a existência de Deus? E aí, como é que fica? Então vamos ver. Vamos ver essas evidências, né, do Big Bang. Vamos ver essas evidências. Nessa imagem, por exemplo, vocês puderam ver um ponto central ali, não é? Representando aquilo que na astronomia, na física, aquele ponto central branco que está ali, que seria chamado de singularidade. Quer dizer, tudo estava antes reunido num ponto ínfimo, que não se sabe que tamanho esse ponto teria, e de repente houve um desequilíbrio de forças e toda a energia, toda a matéria foi espalhada a grande velocidade, e aí as coisas começaram a se formar. Entende? Então, hoje há a comprovação de que existe uma radiação de fundo. Isso foi um trabalho feito na década de 60, lá para 1964, 65, foi feita essa descoberta, e depois, na década de 80, foi colocado um satélite em órbita que fez um estudo dessa radiação e comprovou que realmente é uma radiação que tem uma idade dessa que se dá para o Big Bang, é mais ou menos 15 bilhões de anos. Ô professor, isso aqui, interessante isso. Agora você me perguntou a questão de ameaçar a existência de Deus, depois nós retornamos ali. Tá, vamos retornar isso, só um rápido break aqui para eu perguntar o seguinte, esta questão de muito se mensura, se fala em o universo nasceu há 4 bilhões e meio de anos, são números, eu estava discutindo isso hoje com alguém no meu expediente, como é que a gente pode chegar a essa certeza de 4 bilhões e meio de anos? Se fala muito em anos como se fosse uma coisa fantástica para nós que temos uma vida curta, né, professor? 60, 65 anos, uma vida média. Ao ouvir alguém falar de bilhões e bilhões de anos com tamanha convicção como os cientistas falam, eles se baseiam no quê para falar uma coisa dessa? Isso aí, existem estudos que podem ser feitos por meio da luz não é? Emitida pelas galáxias, por exemplo. Não é? Fazendo-se estudo da emissão de luz, de se mensurar essas coisas, entende? Há uma imagem até um tanto recente de galáxias que foram datadas como galáxias estando a mais ou menos 10, 12 bilhões de anos de distância de nós, anos-luz, entende? Então, isso pode ser medido pela luz. Não há necessidade, digamos, de o cientista chegar na estrela para medir, saber o que a estrela possui ou a distância que ela se encontra de nós. Há meios para se fazer isso aí pela emissão da luz da estrela. E da mesma forma que é verdadeiro quando dizem que muitas luzes que a gente vê lá em cima não existem mais, né? As fontes emissoras já não existem mais, né? Veja você, o Sol está a uma distância tal de nós, parece que ele está ali perto, mas veja, a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós. Então, se alguém em algum momento colocasse um pano preto na frente do Sol, apagasse, tirasse a pilha do Sol, ele apagaria, mas nós ainda veríamos o Sol por 8 minutos em razão da distância que ele está. A Lua, por exemplo, está a 1,5 segundo de luz de nós. Quer dizer, se a Lua, de repente, fosse colocado um pano preto na frente dela, nós veríamos a luz da Lua por 1,5 segundo. Depois do Sol, a estrela que está mais perto de nós é uma estrela que está a 4,3 anos-luz de distância. Quer dizer, ela chega para nós depois de 4 anos da sua luz ser emitida. Então, isso significa que quando nós olhamos o universo, quando nós olhamos o espaço, nós estamos enxergando sempre o passado. O passado. Bom, voltando ao universo. Essa questão, o universo é finito ou infinito, professor? Se é que ele é mensurável, vamos dizer. Ok. Então, vamos ver. Hoje, não é, esses estudos feitos para datação do universo,
a verificação da quantidade de matéria que o universo teria, tudo mais. É tudo baseado na teoria da relatividade de Einstein, né? Então, digamos, existe um valor X de matéria que o universo poderia conter. Passado este limite, a quantidade de matéria seria tão grande que o universo poderia ter novamente uma força de gravitação tal que começaria um processo contrário. Ou seja, ao invés da expansão, que é chamada de Big Bang, teria um processo de contração, que é chamado de Big Crunch, que seria, então, toda a matéria é como se passasse o filme do universo ao contrário. Ao contrário, sim. Né? Então, todas as galáxias começariam a se juntar novamente, tudo começaria a se juntar, e de repente nós teríamos um ponto novamente. Como aquela simulação do Big Bang. Como aquela simulação do Big Bang, né? Que seria uma nova singularidade. Né? E de repente poderia ocorrer um desequilíbrio e novamente uma explosão e um novo Big Bang. Isso, inclusive, nos leva a uma ideia, a uma reflexão. Que, de repente, esse Big Bang que nós tivemos agora, que nós estamos vivendo, não seja o primeiro. Aí já é complicado. Agora, por falar no universo, ele já existia ou ele foi formado? Como é que é? Antes da formação dele, ele existia? O que existia antes da formação dele? Ele sempre existiu ou ele é fruto... ou houve um momento de formação do universo que a gente conhece, professor? Não, pois é, justamente isso nós caímos novamente. E podemos complementar com aquela questão da religiosidade entre o Big Bang e Deus. Aí o senhor pega já o gancho e já responde de uma vez. Pois é. Aí é uma grande questão, é saber se houve um momento zero, um momento em que não existia nada e de repente tudo passou a existir. Veja bem, existe hoje um grupo muito grande de cientistas adeptos à ideia de que nós viveríamos, digamos, num multiverso. Eu não gosto muito dessa expressão, mas seria uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, o nosso Big Bang, esse Big Bang que nós estamos vivendo agora, não seria o único dentro de um negócio muito maior que seria o universo. Ou seja, o Big Bang ele ocorre num lugar, o Big Bang ocorre em outro lugar, e nós estaríamos vivendo apenas um Big Bang. É como se nós tivéssemos uma grande bacia d'água, digamos, com várias bolhas. E cada bolha dessa significaria um universo em expansão, um Big Bang em expansão. Então, o Big Bang fica pipocando no universo, num lado, no outro. Há muitos adeptos dessa ideia. Entende? Então, saber se o universo teve um momento zero em que não havia nada, nós teríamos que pensar em espaço. E nós não conseguimos, a teoria do Big Bang ela não consegue nos fazer pensar em espaço, mas apenas em tempo. Ou seja, 15 bilhões de anos atrás teria ocorrido essa grande expansão. Agora, se essa singularidade tinha alguma coisa à sua volta, ou se ela representaria o tudo, espaço, tempo, tudo que se conhece, não é? E não havia nada em volta dessa singularidade, a singularidade seria algo, digamos, como uma bola de gude, uma bola de ping-pong, uma bola de tênis, uma bola de futebol. Não se sabe exatamente o tamanho que isso teria, entende? Mas tudo estaria ali concentrado. Mas aí nós pensamos em termos de espaço. Essa bola, essa singularidade, ocuparia um espaço ou ela própria seria o espaço, essa singularidade? Eis a questão, né? Eis a questão. Agora, se houve um criador... Isso, não é? Aí que a gente queria chegar. Se houve um criador disso tudo, você inclusive falou em Deus, não é? Sim, é o que a gente denomina, né? É o que a gente denomina, exatamente, não é? Mas aí normalmente eu tenho, na minha vida acadêmica, eu tive muitos alunos que me fizeram essa pergunta, inclusive se eu acreditava em Deus quando a gente começava a falar sobre Big Bang, essas coisas, formação do universo, e eu costumava rebater com uma outra pergunta, dizendo, então você me defina qual é o seu Deus, porque os deuses são muitos. Não é? Os deuses são muitos. Então, é uma palavra, até por sinal, meio desgastada, né? Muita gente fala e não sabe exatamente o que está falando. Quer dizer, o que seria o Deus? Seria uma fonte de inteligência? Seria
um ente, não é, inteligente que teria criado, ou seria uma força da natureza? Entende? Obviamente que houve, sim, uma força para gerar essa expansão dessa singularidade. Como chamar essa força Agora, fica a como critério de chamar cada um, essa né? força fica a critério de cada um. Não precisaria ser necessariamente também uma força inteligente. É uma força da natureza. Perfeito. Então, nós vamos fazer uma pergunta para o professor Paulo, mas nós vamos para um pequeno intervalo e a gente já volta já. A pergunta antes do intervalo é a seguinte, professor Paulo, ele vai responder tão logo a gente retorne. Pelo tamanho desse universo, o senhor acredita em vida fora da Terra? A gente volta daqui a um minutinho. Estamos apresentando Vida Inteligente. Dando continuidade à proposta de televisão cidadã e plural, a TV Floripa convida os telespectadores a conhecerem de perto uma nova emissora, que se propõe a ser um elo de integração latino-americana. A Telesur é um projeto estratégico que nasce da necessidade de dar voz aos latino-americanos confrontados pelo acúmulo de pensamentos e imagens transmitidos pela mídia comercial, sem o compromisso de nos vermos com nossos próprios olhos e para descobrirmos as soluções para nossos problemas. Atualmente, são 4 horas de programação que se repetem ao longo do dia. Estão incluídos jornalismo, documentários e entretenimento, como filmes e música. No ar desde 24 de julho deste ano, a Telesur é uma iniciativa da Venezuela, Argentina, Uruguai e Cuba, que tem entre seus principais objetivos combater a manipulação das transnacionais, a desinformação e pela democratização dos meios de comunicação. Assista a Telesur aqui na TV Floripa, de segunda a sexta, das 22h15 às 9 da manhã e durante os finais de semana. Telesur é aqui na TV Floripa. Você vai ver agora a maior liquidação de todos os tempos. Conjunto 3 em 1, R$19,99. TV 14 polegadas, só R$39,99. Micro-ondas, só R$17,99. Quem usa drogas acaba não dando valor a mais nada e perde as coisas mais caras da vida. Respeito, amigos, família. E não ganha nada em troca. Não use drogas. O preço é alto demais. Luminária Caprice, só R$6,99. Estamos apresentando Vida Inteligente. Bem, estamos aqui retornando com Vida Inteligente. Teve telespectador que nos ligou fazendo perguntas fora do ar. E, ao mesmo tempo, teve gente também que nos telefonou querendo saber o e-mail da nossa vigília. Então, é vigiliadailha@gmail.com. Você pode nos escrever que nós vamos dar os pontos. A princípio, vai ser na Lagoa da Conceição, no Mirante da Lagoa da Conceição. Pretendemos fazer no Mirante do Morro das Pedras, onde os carros param e ficam apreciando, e pretendemos fazer também na Praia do Moçambique. Mas para que a gente possa se reunir nesses locais, precisamos reunir astrônomos ou estudantes de astronomia que montem seus telescópios lá. A nossa ideia é fazer nesses 3 locais. Se não conseguirmos os telescópios e os profissionais para orientarem as nossas crianças, os nossos alunos, nós vamos centralizar num lugar só e nós vamos estar informando. Por isso que é importante que você anote o e-mail vigiliadailha@gmail.com, nos escrevendo, porque aí nós vamos estar dando a resposta e mais próximos do evento, que nós temos menos de um mês para o evento, nós vamos estar informando com certeza. E a mídia está muito interessada também, você certamente vai saber através da imprensa. Então, professor Paulo, voltando ao nosso assunto, pela grandiosidade do universo, nós podemos considerar que existe vida fora da Terra? A cosmologia, ela tem uma conotação assim, muito importante, que é de mostrar para o ser humano o quanto nós somos novos no universo, o quanto o ser humano é ignorante, ainda ignorante, claro, no bom sentido, né? Pelo fato de não saber ainda muita coisa do que o universo contém. Eu pediria até, se puder colocar a imagem número 3. Vamos lá. Que aí nós poderíamos comentar essa imagem, que foi uma escala comparativa que nós fizemos.
relacionando o tempo do Big Bang, 15 bilhões de anos, Sim. com esse... Porque quando nós falamos em 15 bilhões de anos, a nossa capacidade, a nossa mente não consegue perceber que tempo é esse. Com certeza. Não é? Agora, quando eu digo, por exemplo, que uma determinada galáxia se encontra a 40 milhões de anos-luz de nós, a gente perde a capacidade, né, de entender esses números tão grandes. Então, eu fiz uma escala comparando esse tempo do Big Bang, 15 bilhões de anos, com um tempo que é o ano civil, de 365 dias. Então, vamos nos imaginar, na esquerda da nossa tela, sendo o início, o Big Bang. Certo. E lá no final, no lado direito, nós estaríamos, então, no último segundo do dia 31 de dezembro, olhando para trás. Quais os acontecimentos que eu coloquei ali? Veja, por exemplo, se o Big Bang tivesse ocorrido no primeiro segundo do dia 1º de janeiro, no início do ano, no dia 18 de fevereiro é que nós teríamos tido a formação das primeiras galáxias. O Sistema Solar, por exemplo, teria surgido no dia 31 de agosto. Muito interessante. A Terra teria aparecido no dia 12 de setembro. A vida mais primitiva que nós conhecemos teria aparecido no dia 7 de outubro. Tá aí. Por falar em vida, o que é conceito de vida para o cientista? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E no dia 31 de dezembro, às 9 horas da noite, teria então aparecido o ser humano, o homem na face do nosso planeta. Um ano depois, vamos dizer? Não, um ano depois não. 3 horas antes do final do ano. Perfeito. Nós estamos no último segundo do dia 31 de dezembro, olhando para o início do ano. O homem teria surgido às 21 horas, 3 horas antes do final deste ano. Entendi. Entende? E se nós pensarmos em Homo sapiens, seria às 23 horas, quer dizer, há 1 hora atrás é que teria surgido o ser humano. O cristianismo, por exemplo, Cristo, não o cristianismo, mas o Cristo, teria aparecido nessa escala comparativa há 5 segundos atrás. Muito interessante. Agora veja você, por exemplo, isso que nós chamamos de ciência. É algo de 1 segundo atrás ou menos. Entende? Então, nós não temos a capacidade, nós somos muito novos ainda, não é? Dentro do sistema solar. Entende? Então, há muita coisa por conhecer. Se for colocada, por exemplo, a imagem número 4, nós vamos ver um aglomerado de galáxias que está tão distante, mas tão distante de nós, há mais ou menos 8 bilhões de anos-luz, a metade do Big Bang. Então, nós estamos enxergando essas galáxias aí, o que elas eram há 8 bilhões de anos atrás. Entende? E se alguém de lá estiver nos olhando também, se for possível, estiver nos olhando, estaria nos vendo também dentro de um desses pontos aí. Todos esses pontos são galáxias. A melhor ficção é a real, né, professor? Exatamente. Paulo? Olha que coisa Agora, linda. olhe essa imagem e me diga, será que não existe vida por aí, até mesmo vida inteligente? Tá, mas qual é a questão? Isso, aí nós entramos nessa questão, porque muita gente combate, né, esses estudos que a gente faz e tal. Qual é o conceito de vida, vamos dizer assim? A vida terá a capacidade de reprodução, a capacidade da reprodução, né? De você reproduzir um ser exatamente igual, com a mesma carga genética e tal. Então, isso é que se entende por vida. Uma rocha não se reproduz. E a ciência da qual o senhor faz parte, assim, que é um acadêmico, cientista, como ela admite a vida fora da Terra? Quando a gente fala vida fora da Terra, nós estamos falando a vida, não seres tipicamente humanos fora da Terra. Mas o senhor acredita que exista vida por aí? Cientificamente seríamos capazes de provar que existe vida? Ou como ela é aceita pela comunidade científica? A ciência está caminhando para isso. Veja, essa corrida hoje para o planeta Marte é uma tentativa de encontrar em Marte algum ser vivo. Entende? Mas quando se fala em vida no universo, vida fora do planeta Terra, não significa necessariamente vida inteligente. Com certeza. Pode ser uma vida microbiana, não é? Vegetal ou animal. E a grande possibilidade disso existir em Marte, porque Marte tem água. Marte já teve muita água na superfície. E hoje Marte tem
a água subterrânea, digamos assim. Não é? Nós temos, vamos mostrar em imagem posterior, frente, sim. Nós vamos ver Europa, que é um satélite de Júpiter. Europa vai ser, digamos assim, o grande foco, né, de pesquisa, que já está sendo, mas futuramente vai ser intensificada, porque Europa é coberto todo por calotas de gelo. E tudo indica que há um grande oceano, possivelmente até de água salgada por baixo. Esse gelo todo está boiando, né? Ora, então, dentro daquele padrão, né, terrestre, esse que nós conhecemos, de que onde a água deve existir vida, então, possivelmente, Europa, satélite de Júpiter, entende? Tenha vida. Há essa grande possibilidade. Agora... Olha a próxima imagem que nós temos. Analisando essas imagens, pode até mostrar a próxima. Veja um outro aglomerado. Esse aglomerado que fica na região da constelação de Virgem é um aglomerado de mais ou menos 2.000 galáxias. E quando se fala em aglomerado, veja bem, quando se fala em aglomerado, significa que elas estão interagindo entre si pela força gravitacional. Inclusive até a nossa galáxia, que é chamada Via Láctea, ela faz parte de um aglomerado de umas 40 galáxias que estão interagindo entre si. Entende? Então, além de nós termos esse corpo celeste aí que se chama galáxia, cada ponto deste aí maior é uma galáxia, né? Elas também se agrupam, elas formam grupos. E, de repente, nós podemos até ter grupos de galáxias. Então, o universo é imenso, não é? Nossa, e como você vê, nós somos muito recentes dentro deste universo, muito novos dentro deste universo. Então, há muita coisa para se conhecer e fica meio difícil, pela lógica, não é, dizer que dentro de tudo isso não existe a possibilidade de vida. Com certeza, é uma maravilha. Por isso que nós... Podemos ir para a próxima imagem. Por isso que a gente admira tanto o céu, né? Tem um fascínio pelo céu, porque é muito lindo a gente... Pois é, exatamente. Professor, vendo isso aqui que nós estamos vendo aqui, por exemplo, o senhor pode dissertar sobre essa imagem, ao mesmo tempo eu pergunto, com essa maravilha, com essa imensidão desse universo, seria possível que estivéssemos sendo visitados por outras civilizações? Aí já entra o aspecto humano, não estou falando de sendo visitado por bactérias ou vírus. Seria possível que outras civilizações nos visitassem? Aí é uma grande questão saber da tecnologia que eles teriam, porque se nós tomarmos o nosso padrão tecnológico, não é? Nós não fomos muito longe. Fomos à Lua, o projeto parou, e ainda estamos pretendendo ir a Marte, e temos um grande problema. Quando o corpo humano é colocado fora da gravidade, ou numa gravidade muito pequena, no espaço e por muito tempo, o nosso corpo sofre sérios problemas. Nossos ossos, principalmente, né? Os ossos descalcificam, os músculos também atrofiam, entende? Então há um grande problema. Eu chego à conclusão de que o ser humano foi feito para viver no nosso planeta. Agora resta saber se outros seres foram feitos também para viver no seu planeta ou se já descobriram uma maneira de sair do seu lugar e vir até a Terra. Eu não sei, nós temos a ufologia, entende, que trabalha essa questão, há algumas evidências, você sabe disso, e muitas evidências de coisas estranhas ocorridas no nosso planeta. A questão é saber se realmente são seres extraterrestres que aqui chegaram. Agora, as grandes distâncias, veja, por exemplo, essa galáxia que nós estamos vendo no centro dessa imagem, ela está a 10 milhões de anos-luz. Ela só foi descoberta em 1994, é uma galáxia bem recente, porque há muita estrela da nossa galáxia na frente dela. Então, ela ficava encoberta por essas estrelas, entende? Então, em 1994, pelo telescópio Hubble, ela foi descoberta. Agora, veja, nós estamos olhando o que essa galáxia era há 10 milhões de anos atrás. E onde é que é a nossa casa aí, nesse universo inteiro, professor? Aí é que está. Onde é que nós estamos aí? Ó? Nós temos...
não podemos estar aí perto de modo Aqui algum. não, né? Nós pertencemos a um outro grupo de galáxias, eu vou até mostrar, Nós vai temos essa aparecer uma imagem? imagem. Temos. Logo em seguida até pode ser passada a imagem seguinte. Veja bem, essa aí é uma galáxia que está a 2 milhões de anos-luz de distância de nós e é uma das galáxias mais próximas. Ela é a galáxia de Andrômeda. É verdade que Andrômeda um dia vai nos engolir? Vai engolir Via Láctea? O que há de verdadeiro nisso? Olha, existe um fenômeno que é chamado de canibalismo cósmico, em que galáxias maiores, estando próximas de galáxias menores, acabam atraindo a matéria dessa galáxia menor. Sim. Pela força de gravitação, né, seguindo a lei de Isaac Newton, né, a lei da gravitação universal, que matéria atrai matéria na razão direta das massas e tal. Então, um objeto com massa maior tem a possibilidade de atrair gravitacionalmente um objeto de massa menor. Então, há estudos que dizem que a galáxia de Andrômeda, sendo bem maior que a nossa, estaria engolindo matéria da nossa. Porque... Assim como a nossa também estaria engolindo matéria de duas galáxias menores, que são as pequenas nuvens, a grande e a pequena nuvem de Magalhães, que estão a mais ou menos 200 mil anos-luz de distância. 200 mil anos-luz de distância em termos astronômicos é logo ali, na esquina. Poxa. E tem uma outra galáxia mais perto da nossa também, que é a galáxia de Sagitário, que está a 50 mil anos-luz, então bem mais próxima ainda, e a nossa deverá estar engolindo essa galáxia de Sagitário. Então, esse canibalismo cósmico, essa coisa, isso aí é uma coisa própria natural. É natural. Podemos ir para a próxima imagem? Podemos. Justamente, esse aí é o grupo local de galáxias que se diz que dentro de um raio de 5 milhões de anos-luz, nós temos mais ou menos 40 galáxias. No centro ali estaria então a Via Láctea. E todas essas setas aí estão mostrando então a posição das demais galáxias componentes desse aglomerado que está interagindo entre si. Então a nossa casa fica lá no centro dessa imagem? No centro dessa imagem, exatamente. Seria a Via Láctea, né? Que seria a Via Láctea. Dentro da Via Láctea, que é enorme, né? Dentro da Via Láctea, num outro pontinho, estamos nós. Sim, exatamente. O nosso endereço é... É o nosso endereço, isso? O nosso endereço, se você quiser dizer o seu endereço, você diga assim, eu moro na rua tal, número tal, apartamento tal, edifício tal, bairro, né? Diga a sua cidade, diga o seu estado, por exemplo, Santa Catarina, Brasil, América do Sul, né? Certo. Continente americano, planeta Terra, Sistema Solar, Via Láctea. Nossa. Universo. Porque, quem sabe no futuro, né, a gente possa se identificar dessa forma, né? Pois é, exatamente. Então, a nossa galáxia se chama... Aqui está uma canibalismo, amostra, vamos dizer? do canibalismo cósmico. Você vê à direita duas galáxias interagindo. Entende? Então é um canibalismo cósmico. Não significa necessariamente que esteja ocorrendo aí grandes catástrofes. Essa matéria às vezes é muito difusa, entende? Muito rala, e pode-se não estar percebendo o choque das galáxias. Mas o choque, essa colisão, esse canibalismo, esse é um processo natural de galáxias. E aí? E esse aqui são as galáxias que estão mais próximas dentro desse nosso grupo de galáxias, né? São aquelas que estão mais próximas da nossa Via Láctea. Da nossa Via Láctea. A Via Láctea está ali no centro, um pouquinho abaixo da Via Láctea, a 50 mil anos-luz, está a galáxia de Sagitário, que deve estar sendo engolida pela nossa. Sim. Depois, então, tem as outras que são as mais próximas aí de nós. Então, nós estamos chegando na nossa Via Láctea agora, né? Exatamente. Podemos ir para o próximo? Podemos. Aqui você está vendo, claro, é uma imagem fantasia, não é? Sim. Porque nunca ninguém esteve fora da nossa galáxia para fotografá-la. Nem o Hubble, professor? Não, nem o Hubble. Ainda vai demorar? Não. O Hubble está a 800 quilômetros de altura, está dentro ainda da nossa atmosfera. Mas o alcance dele, eu digo... Sim, o alcance dele. Não, ele já... A maioria dessas imagens aí que nós apresentamos são do Hubble.
Sim. Mas o Hubble está dentro da Via Láctea. Perfeito. Quer dizer, então ele não pode pegar a imagem Com certeza. da Via Láctea. Ele pega de dentro para fora, mas não de fora para dentro. Né? Então esse aí é um desenho, um esquema, mostrando a posição que nosso sistema solar estaria em relação ao núcleo da galáxia. Entende? A nossa galáxia tem uma extensão, um diâmetro de 100 mil anos-luz. Isso significa dizer que se nós tivéssemos uma nave que viajasse à velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo, se nós saíssemos aqui da ponta esquerda, atravessando o núcleo para chegar na ponta direita da nossa galáxia, nós levaríamos 100 mil anos. Meu Deus, viajando na velocidade da luz. Na velocidade da luz. É. E o nosso sistema solar está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Ali está o nosso Sol. Então, a Via Láctea, então, onde nós, a Via Láctea, que é onde nós estamos, está a 30 mil anos-luz do centro da galáxia? Não, o sistema solar. Ah, sim. O Sol, com os seus planetas, o sistema está solar a uma distância de 30 mil anos-luz do centro da galáxia. Exato. Perfeito. Essa galáxia também se movimenta. Ela tem um movimento de rotação, entende? Ela tem um movimento. Os cálculos aí dão que o Sol já teria girado em torno do núcleo umas 20 vezes, dado umas 20 vezes, desde que o sistema solar foi formado. Então, veja, uma coisa interessante para se dizer nesse momento é que o universo é dinâmico. Tudo se movimenta no universo, entende? É um dinamismo muito grande em função dessa força inicial, provavelmente do Big Bang, né? Para você ter uma ideia, veja que a Terra gira em volta do Sol a uma velocidade de 30 quilômetros por segundo. Então, veja você, desde que o programa começou, às 9 horas, até agora, quantos quilômetros a Terra já percorreu no espaço? Nossa. Não é? Mas, ao mesmo tempo, o Sol está carregando a Terra e os outros planetas, porque o Sol se movimenta dentro da galáxia também. Né? E o Sol se movimenta a 20 quilômetros por segundo. Então, quando nós, durante o dia, olhamos o Sol ali, nós pensamos que ele está parado. Não, tudo se movimenta. Entende? Você dá na sua casa aí, você deu uma batida na sua mesa, deu 1 segundo, o Sol já caminhou 20 quilômetros no espaço. O senhor acredita que existe vida em nosso sistema solar, professor? No nosso sistema solar, não estamos falando mais do universo agora. Podemos ir para uma outra imagem ou não? Até podemos, sim. Aí imagem de mais duas galáxias, M81 e M82. Esse M aí é por causa do catálogo, entende? As galáxias são catalogadas. Então, esse M significa Messier, que foi o cidadão que fez, né? O catálogo. Aí uma outra galáxia muito bonita, que é a galáxia de nome Sombrero. Veja, ela tem de diâmetro 50 mil anos-luz. Ela é menor que a Via Láctea. Menor que a Via Láctea. Exatamente. Ela está a uma distância, veja, de 28 milhões de anos-luz da Terra. Significa que isso aí nós estamos enxergando o que ela era há 28 milhões de anos atrás. Muito tempo, muita distância. Então, muita coisa já ocorreu por lá. Não é? Uma outra galáxia, Whirlpool, a 17 milhões de anos-luz de nós, provavelmente interagindo com uma outra menor ali na esquerda. Vamos lá para outra. Outro processo de colisão, pode ir para a próxima. Bom, essa aí é uma placa que foi colocada numa nave que foi lançada em 1972, a Pioneer 10. Ela já saiu, inclusive, do nosso sistema solar, né, professor? Não. Ou ainda não? Porque ela tinha passado por Plutão já, né? Exatamente, só que é um grande engano que existe, inclusive até nos livros didáticos, deixar a ideia de que Plutão é o final do nosso sistema solar. Não é. Ela já passou de Plutão. Veja, Plutão está a 40 unidades astronômicas. Eu explico o que seja isso. Uma unidade astronômica é a distância da Terra ao Sol. Tá certo? Isso é uma unidade astronômica. Plutão está a 40 unidades astronômicas, ou seja, 40 vezes a distância Terra-Sol. Mas o final do sistema solar fica a 100 mil unidades astronômicas. Muito longe. O que se considera final do sistema solar é
até onde o Sol, a estrela chamada, que nós chamamos de Sol, né, ainda exerce alguma influência no espaço, entende? Então vai muito além de Plutão. Só para ter uma ideia, essa sonda que leva esta mensagem, ela está a mais ou menos 90 unidades astronômicas, pouco mais do dobro da distância Sol até Plutão. E essa é uma placa que foi colocada na sonda Pioneer. E para surpresa até dos cientistas, né, já era para ter perdido o sinal com a Terra e deixado de funcionar, e parece que ainda se capta alguma coisa dela, né? Ela leva muitas horas para chegar o sinal dela, mas praticamente eles já perderam, né, o contato. Então agora ela está indo na direção de alguma estrela. Só um pouquinho, aguenta só essa imagem um pouco. Veja que aí tem algumas informações. Entende? Essa é uma demonstração de que os cientistas acreditam que existe a nossa vida, pergunta, exatamente. Que foi uma pergunta anterior sua. Isso. Que os cientistas acreditam na existência de seres inteligentes aí pelo universo. Entende? Porque senão eles não teriam mandado uma placa com informações a respeito. Um homem, uma mulher. Um homem, uma mulher. Um desenho, atrás do homem e da mulher, um desenho da sonda. A nossa localização dentro nossa localização dentro do sistema solar, a localização do sistema solar em relação a 14 objetos do espaço que são chamados quasares, e lá em cima à esquerda, uma informação a respeito do hidrogênio, porque considera-se que o hidrogênio é o gás mais abundante em todo o universo. Então, se nós aqui sabemos a estrutura do hidrogênio, provavelmente seres inteligentes em outro lugar irão conhecer. E tem também mensagens verbais, né, orais, né? Que também mas não nessa sonda Pioneer. Não na Pioneer. Não, é na Voyager. Na Voyager, nas duas que foram lançadas posteriormente. Agora, o senhor acredita, então, o professor, ou o senhor, ou então a comunidade científica, de que possa haver vida no nosso sistema solar? A comunidade científica acredita perfeitamente, principalmente Marte, Europa, esse satélite de Júpiter que nós falamos, e um outro que uma sonda recentemente chegou lá agora neste ano, que é o satélite Titã de Saturno. Eu vi as fotografias. Porque Titã é considerado uma terra primitiva. Titã tem muito metano, tem uma atmosfera muito parecida com a Terra primitiva, entende? Então acredita-se que Titã possa ser um laboratório vivo da formação da vida. Tanto é que é líquido aquilo lá, a nave pousou perto de um mar de alguma coisa. De alguma coisa, exatamente, exato. Muito interessante. Então essa questão da vida, mas sempre lembrando, não significa necessariamente a vida inteligente. Com certeza, pode até ser, falando de vida, mas quando se fala em vida, pode ser uma vida microbiana de plantas, de animais, alguma coisa rasteira. Né? Vamos colocar mais alguma imagem, que nós temos muitas ainda, nós vamos dissertando sobre elas. Vamos lá, qual é a próxima imagem? Essa é aquela da sonda Pioneer. Da Pioneer. Vamos à próxima agora. Essa das duas. São os sinais, Voyager, né? Agora a Voyager, né? Que também foi com esses sinais. Muita coisa tem aí nesta placa. É um disco, entende? Isso aí é parecido com como se fosse um disco de dados, né? Vamos dizer. É um disco de dados, é como se fosse, porque foi feito na década de 80, Sim. Então não é parecido com o nosso CD, não é de hoje, mas é um disco bolachão, digamos assim, inclusive com ranhuras, com informações que mostram ali várias informações, vozes, vozes da Terra, mensagens, né? Em várias línguas, 55 línguas, se eu não me engano. 55 idiomas. Inclusive até uma mensagem que foi gravada pelo então secretário-geral da ONU, que consta ali, relação dos membros do Congresso estadunidense, que na época financiou, não é, o projeto, liberou a verba, mensagem do presidente dos Estados Unidos, então vozes, muita coisa a respeito das culturas. Música também, né, professor? Músicas também, tem músicas de Beethoven, de Bach, tem várias músicas, inclusive até informações, só aguenta um pouquinho essa imagem, inclusive até informações da nossa estrutura genética,
tudo mais. Quem sabe algum dia cair na mão de alguém? Então, isso é uma prova que, não é? É uma prova que a comunidade científica acredita que exista vida inteligente aí pelo espaço. Tomara. Né? Essa imagem, professor? Isso aí foi um meteorito que caiu nos Estados Unidos em 1998 e foi detectada a presença de cristais de sal, né? De bolhas de água, entende? Gotas de água em cristais de sal. Então, acha-se que essa aí é a água existente pelo espaço cósmico. Se a água, dentro dos nossos padrões, é essencial para a existência da vida, então, quem sabe, provavelmente exista água aí pelo espaço também. Tomara, tomara. Vamos lá para a próxima imagem? Isso é o que a gente havia falado, né? Esse aí é o satélite Europa, satélite de Júpiter. Então, essa aí é uma imagem panorâmica, não é? Desse satélite que tem calota de gelo por todo ele. Essas calotas mostram muitas evidências, muitas rachaduras, você está vendo ali, não é? Evidências de que por baixo existe um grande oceano. Já existe, inclusive, até um projeto de lançar uma sonda mais ou menos do tamanho de um micro-ondas que vai entrar nessa calota, vai aquecer. Sim, aquecer. Vai aquecer e vai perfurar. Quando chegar lá no fundo, então, vai mandar informações para nós. Interessante. Vamos para a próxima imagem. Também, essa aí é de Europa também, uma imagem mais aproximada. São várias cores ali. Acha-se, inclusive, até que essa parte marrom ali seja algum material que tenha vindo de baixo, entende? Por essas rachaduras e tenha se colocado nas bordas. Quem sabe nessas bordas aí tem alguma vida, alguma coisa. Quem sabe? Quem sabe. Vamos lá, próxima imagem. Uhum. Isso também, o que é essa imagem? Também é desse satélite Europa, mostrando ali. Você vê no centro da imagem que há uns círculos. Sim, não parece é? Uma cratera, né? É uma cratera, que seria uma zona de impacto, ou seja, uma cratera. Ali deve ter batido algum asteroide, alguma coisa deve ter batido ali em Europa, que originou essa estrutura. Perfeito. Temos mais a próxima também. Esse é Júpiter. feito pela sonda Cassini, de Júpiter, não é? Júpiter é um planeta gasoso, assim como Saturno, Urano e Netuno são planetas gasosos. Se você manda uma nave para lá, ela não tem condições de pousar em terra, não existe, como existe em Marte e tudo mais, não é? Professor, aproveitando essas imagens aqui, vamos falando, como é que existe uma relação com a astronomia com a bandeira do Brasil, né? A gente falou isso no passado. Sim, Isso é muito interessante a gente abordar, que estamos nos aproximando quase do nosso correto. final, e é interessante que a gente aborde isso. Inclusive, eu dou até um curso, entende, em escolas da comunidade, é um curso gratuito para professores, para esclarecer essas coisas e chamar a atenção para certos detalhes, inclusive até que em livros didáticos tem coisa errada por aí em termos de astronomia, tá? E uma delas é a questão da bandeira nacional. Eu não sei quantas pessoas já perceberam, olhando a nossa bandeira, que o céu está invertido na nossa bandeira. Sim, nós temos essa imagem, inclusive, né? Nós temos essa imagem que está lá para o final, é a última delas. Vamos dar uma corrida, então? Se der de dar uma passada e mostrar essa imagem, seria a 29, a penúltima. Isso, mas vamos falando então sobre a bandeira. Exatamente. Então, a nossa bandeira está aí. Então, quando você olha a nossa bandeira, você vê este céu, são essas estrelas que aí estão. Mas... é como se a gente estivesse olhando através do reflexo da água, vamos dizer. Exatamente. Isso, exatamente. Tá. Agora, veja bem, então o certo de olhar a bandeira nacional seria invertê-la, colocar contra a luz e inverter para nós vermos o céu da nossa bandeira. Sim. Eu fiz uma pesquisa em várias bandeiras do mundo, me parece que a única bandeira em que o céu aparece invertido é a nossa. Entende? Há outras que mostram o Cruzeiro do Sul também, mas o céu, como a Austrália e outros, mas o céu aparece como visto da Terra. Só que a concepção da nossa bandeira, quando daquela passagem, né, da monarquia para a república, pode ser passada a outra, a concepção foi a seguinte, de que o céu estava sendo visto por uma pessoa fora da esfera celeste. Ora, aquilo que se considera esfera celeste é um negócio total, assim, ó.
Ah, tá aí. É um negócio totalmente teórico, porque a esfera celeste seria, quando você olha o céu, por exemplo, você vê as estrelas e dá a impressão que todas elas estão grudadas Isso, nisso que nós chamamos de céu. isso. Então o céu seria essa esfera celeste. Ora, esfera celeste não existe, a não ser na imaginação, entende? Que Mas a interessante. nossa bandeira foi considerada dessa forma, como uma pessoa olhando a esfera celeste de fora. Ora, se as estrelas são olhadas do lado de fora, então o céu fica invertido. Que interessante. Entende? Qual é a... Por que o senhor Pois acha é. que isso aconteceu? Pois essa é um grande problema, viu? É um grande problema, até Agora, porque... existe relação entre as estrelas e a bandeira do Brasil, realmente? Os estados e as estrelas? Não existe. Isso aí foi um grande problema que eu tive dando um curso no planetário lá da universidade uma época, e que uma professora apareceu com uma apostila de um determinado colégio dizendo que não existia mais essa relação, mas existe sim. Eu fiz uma pesquisa em toda a legislação e existe perfeitamente. Isso aí é uma coisa falsa, é uma coisa errada que se está ensinando por aí. Em 1982, inclusive, quando nós tivemos a última Constituição, foi criado o Estado de Tocantins. Exato. Então, em 82, teve uma lei que criou a estrela para o Estado de Tocantins. Então, isso aí é falso. Todas as estrelas da nossa bandeira têm relação com os estados, sim. Ô, professor Paulo, qual é a formação... Para a gente finalizar, e antes da nossa mensagem final, que nós temos uma mensagem hoje, né? O quão é importante para as pessoas o estudo da astronomia? Eu sei que é fabuloso, eu adoro astronomia, gosto de olhar para o céu, mas qual a importância da astronomia, do estudo da astronomia para as pessoas? Veja você, hoje nós somos totalmente dependentes dos satélites. É verdade, é verdade. Dos satélites. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Nós temos uma quantidade muito grande de satélites no espaço, em volta do nosso planeta. Temos muito lixo espacial, uma quantidade enorme que preocupa, inclusive, a ONU hoje em dia, entende? O chamado lixo espacial. Vira e mexe, cai alguma coisa aqui, né? Alguma coisa por aí. Inclusive satélites, até já que não tem mais função nenhuma, e que estão por aí girando como lixo. E fatalmente eles serão atraídos pela força gravitacional da Terra, vão furar a atmosfera. Então, quando se fala nessas questões ambientais, por exemplo, não se coloca astronomia, não se coloca o lixo espacial. É claro, porque está lá em cima. Está lá em cima, não... Entende? Isso é bem verdade. Então, essa tem sido, inclusive, até uma grande luta minha quando lecionava astronomia lá na nossa Universidade Federal, justamente para trazer o espaço cósmico para o espaço das nossas preocupações. Com esse certeza. chamado espaço geográfico. Entende? O espaço das nossas preocupações. Porque tudo que acontecer com o Sol, por exemplo, vai se refletir aqui na Terra. Então, fala-se muito em catástrofes, fala-se muito em clima, em mudança climática, isso e aquilo, mas não se considera as atividades solares. Eu vi, inclusive, uma matéria ou alguma animação na internet, que eu não me lembro da que é, mas se as pessoas soubessem o lixo que tem andando aí em cima, é uma coisa de louco. É uma coisa de louco, muita coisa. Exato. Amanhã, por exemplo, vai ter a primavera. Eu pergunto, quais são os professores nas escolas que ensinaram o que é primavera? Nem poucas, com certeza. Não é? Poucas, com Mas certeza. corretamente, com um modelo direitinho, explicando essa passagem da Terra em volta do Sol e tudo. Então, são questões aí que merecem para a gente se entender no espaço que nós estamos. Qual era o número daquela imagem que nós mostramos da Voyager? O senhor lembra, professor Paulo? Da Voyager? Se o meu querido sim, pois Doubleday conseguir colocar... A número 16? Isso, nós vamos terminar o nosso programa com uma mensagem que o professor Paulo Araújo, nosso convidado, vai ler, que é exatamente uma das mensagens que foi dentro da Pioneer ou da Voyager, professor? Da Voyager. Da Voyager, né? Isso, Então, nós vamos passar e encerrar o nosso programa de hoje, depois que o professor Paulo lê essa mensagem, aguardando vocês a semana que vem, nesse mesmo horário. Entrou a imagem? Vamos lá? Então, professor, por gentileza, leia para nós a mensagem que está nessa Voyager. É uma mensagem do secretário-geral das Nações Unidas, na época em que a Voyager foi lançada em 1980 e pouco. Diz assim: como secretário-geral das Nações Unidas,
uma organização de 147 Estados-membros que representam quase todos os habitantes humanos do planeta Terra, eu envio saudações em nome das pessoas de nosso planeta. Saímos do nosso sistema solar para o universo procurando somente paz e amizade, para ensinar, caso sejamos chamados a isso, para sermos ensinados se tivermos sorte. Nós sabemos muito bem que nosso planeta e todos seus habitantes são apenas uma pequena parte deste imenso universo que nos rodeia, e é com humildade e esperança que damos este passo. Kurt Waldheim, secretário-geral das Nações Unidas. Bem, agradeço ao professor Paulo Araújo Duarte, agradeço a você, telespectador. Semana que vem, nesse mesmo horário, Vida Inteligente com você. Um grande abraço, uma boa noite, obrigado, professor. Obrigado também, e até uma boa noite a todos. Muito obrigado, até lá.